Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui na nossa coluna Educação da Cidade, em uma semana bastante controversa. Tivemos essa semana, a nível local, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação reivindicando o calendário do pagamento dos precatórios do Fundeb. Ao mesmo tempo, a nível nacional, tivemos uma polêmica, fala do filho do antigo presidente da República, do ex-presidente da República e deputado federal Eduardo Bolsonaro, comparando professores a traficantes. Mas, de fato, a notícia que mais chama a atenção nessa semana é a extinção do PECIM, que é aquele programa que diz respeito à formação das escolas cívico-militares com verba do governo federal. Vamos entender um pouquinho o que é uma escola cívico-militar. Escola cívico-militar é o meio termo entre uma escola militar e uma escola civil. Uma escola militar, ela tem toda a funcionalidade estruturada ou pelas polícias militares de cada estado ou pelo Ministério da Defesa. Tem verba específica e os militares visam fazer com que haja uma continuidade da carreira militar. São escolas de excelência em que você tem professores com salários muito mais altos do que os professores de carreira. Tem um processo de seleção, tanto para professores como para alunos, extremamente rígido, e elas estão, sem sombra de dúvidas, entre as melhores escolas no Brasil. A escola cívico-militar é um híbrido, em que os militares não ficariam com a parte pedagógica. Quem fica são os professores de carreira, aqueles que já estão a nível estadual ou federal vinculados às suas disciplinas, ou seja, mantém a sua estrutura pedagógica, mas a parte administrativa, a parte de segurança, ficaria então ao encargo do governo, ou melhor, dos militares, de uma forma geral. E aí o que acontece? Essas escolas, cívicos militares, elas eram mantidas com verba do Ministério da Educação. Então, havia uma verba específica para esse determinado programa, Então, você tem os militares que mandam, vamos dizer assim, da porta da sala de aula para fora, organizando filas, fazendo supervisão, tomando conta da administração da escola, mas da porta da sala de aula para dentro, a forma como o currículo, como as disciplinas, como todas as atividades pedagógicas são aplicadas, diriam respeito, então, aos professores. E aí, o que é anunciado essa semana? É anunciado o fim dessa verba. Para que a gente tenha noção, existe no Brasil hoje 202 escolas cívico-militares, com aproximadamente 120 mil alunos. E essas escolas cívicos militares, elas têm aproximadamente 900 militares atuando em diversas funções dentro dessas escolas. E aí, uma das grandes controvérsias desse respeito se diz respeito ao salário que é pago aos militares e aos professores. Para que a gente tenha uma noção, a média salarial dos militares que atuam nessas escolas é de R$ 9.152. Enquanto que o piso do magistério dos professores por 40 horas, ambos com a mesma carga horária, ou melhor, com as mesmas horas de trabalho, é de R$ 4.420,55. Ou seja, a gente tem aí os professores ganhando mais ou menos a metade do que os militares ganham para ser os professores responsáveis pela parte pedagógica e os militares pela parte administrativa. Bem, esse fim dessas escolas cívicos militares não significa necessariamente o fim das escolas em si. Significa o fim do programa, do PECIM, que é esse programa do Ministério da Educação. Mas os governadores de estado, eles têm a liberdade de manter essas escolas. Então, tem alguns governadores que já se posicionaram, a exemplo do governador de Santa Catarina, do governador do estado de São Paulo, que até disse que vai ampliar a quantidade dessas escolas. Aqui em Pernambuco, notícia extremamente nova, a gente ainda não tem uma posição da Secretaria de Educação, mas nos parece que a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco está muito mais preocupada com a ampliação da rede em tempo integral do que propriamente com essa questão das escolas cívicos militares. O que, ao nosso entender, é uma forma muito acertada. Por quê? Porque quando a gente está falando em educação integral, nós estamos falando não apenas da educação conteudista, mas nós estamos falando de educação de uma forma geral. Nós precisamos da educação artística, nós precisamos do esporte, nós precisamos das atividades colaborativas dos alunos junto com a comunidade, fazendo parte do currículo escolar. Então, a controvérsia da semana diz respeito ao fim
né, desse financiamento, mas não efetivamente ao fim das escolas cívico-militares, porque isso agora sai do Ministério da Educação e entra na mão dos governadores. O que vai acontecer no futuro relacionado a essas escolas nós não sabemos. O que nós sabemos é que esse projeto é muito novo. Nós ainda não temos uma métrica para verificarmos o que é que se impacta na melhora da qualidade educacional. A gente ainda não sabe bem se de fato isso vai trazer alguma novidade, vamos dizer assim, ao nível de qualidade educacional. Mas o que nós sabemos, afinal de contas, é que isso tem um viés muito mais ideológico. Então, essa liberdade que o MEC está dando, né, não é propriamente uma repressão às escolas cívico-militares, mas é uma reconfiguração de um Ministério da Educação que agora está ganhando novos contornos e que dentro do ambiente democrático, cada presidente que está, juntamente com seus ministros, escolhe, afinal de contas, onde querem investir. Então, vamos esperar a medida dessas escolas, verificarmos se de fato essas escolas fazem diferença a nível de qualidade educacional, para que nós possamos de fato ter um processo maior de defesa ou de crítica dessas escolas. O fato é que agora nós estamos com uma nova configuração para o que vai acontecer em relação ao futuro dessas escolas. Então, bom final de semana para vocês. Bom final de semana a todas, a todos e todes que de fato estão fazendo conosco a educação da cidade.